Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, já houvera interrogado as entidades superiores. Conforme lemos em a questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e nos libertarmos dos vícios das más inclinações. E as entidades venerandas redarguiram. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Entretecendo considerações em torno da resposta sintética, o Espírito Santo Agostinho conclama-nos a fazermos como ele quando estava na terra. Asseverou que naquela oportunidade, antes de dormir, realizava um exame de consciência para poder avaliar os seus atos. Quando se dava conta de que se houvera equivocado, no dia seguinte, a sua primeira providência era a reabilitação. E quando estava certo, prosseguia no seu trabalho de iluminação de consciências. A verdadeira felicidade, portanto, consiste na busca da autoiluminação. Esta autoiluminação induz-nos ao mandamento básico da doutrina cristã: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na sua sabedoria incomparável de psicoterapeuta da humanidade, Jesus havia estabelecido a primeira base, amor-terapia, para que mais tarde a psicologia transpessoal, fazendo uma análise do ensinamento básico, colocasse em ordem inversa a proposta de Jesus, asseverando: amar-se a si mesmo, para depois amar ao próximo e, por fim, amar a Deus. Por uma razão que ele próprio esclareceu: se vós não vos amais a vós mesmos que vos conheceis, como amareis a vosso Pai, a quem nunca vistes, a quem nunca conhecestes? É que vale dizer que é necessário amarmos-nos para podermos amar ao próximo, mais próximo de nós, a fim de amarmos ao próximo que se encontra distante de nós, cujo vínculo é a fraternidade universal. Por consequência, amando a Deus, em cujo psiquismo encontramos-nos mergulhados. As diretrizes para uma vida feliz começam, portanto, no amor, que é a base central e que pode ser conquistado através da reflexão que cada um de nós deve fazer para perguntar-se: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que que sofro? Qual é o porto do meu destino? E a doutrina espírita, que engloba o conhecimento universal, terá a oportunidade de dizer-nos que, através do trabalho que proporciona o progresso, nós encontraremos a felicidade. O trabalho de autolapidação, esse trabalho de corrigir as arestas, as anfractuosidades que trazemos das experiências transatas, aquelas de que somos herdeiros inevitáveis, já que no processo antropossócio-psicológico da evolução atravessamos os diferentes reinos da natureza, desde quando esse psiquismo divino mergulhou na intimidade das moléculas para adormecer através dos milhões de séculos.
a fim de poder desabrochar a sensibilidade no reino vegetal, graças à seiva, e avançar no desenvolvimento de um sistema nervoso embrionário no reino animal, graças à manifestação dos instintos, até chegarmos ao período de humanidade, quando se nos desabrocha a razão, quando surge o raciocínio, quando desponta a inteligência, ensejando-nos a longa viagem no caminho da angelitude, quando entraremos na faixa da intuição. Herdeiros, portanto, das nossas experiências ancestrais, há em nós a predominância daqueles atavismos, porque no reino animal experienciamos uma jornada de aproximadamente 2 bilhões de anos. E na experiência humana, entre 50 mil e 10 mil anos, quando alcançamos as bases da cultura, da ética, da civilização, é natural, portanto, que predominem em a nossa natureza aqueles instintos básicos, predominantes: procriação, manutenção, repouso, comer, dormir, praticar o sexo. Essa predominância desses instintos agressivos levaram personalidades incomparáveis como Freud a estabelecerem que a vida tem um sentido. Para Freud, o sentido do prazer. Para Alfredo Adler, seu discípulo, a predominância do espécime mais forte. Para Viktor Frankl, o pai da psicologia humanista, uma existência digna. Para Jesus, o amor. O sentido da vida é poder amar, não necessariamente aguardar ser amado. Quando amamos, atingimos a maturidade psicológica. Quando queremos ser amados, transitamos na infância emocional. Eis porque essa predominância dos instintos básicos faz que reajamos quando deveríamos agir, que nos armemos quando deveríamos desarmar-nos. Possivelmente pensando nisso, Mohandas Karamchand estabeleceu que, a realizar a sua proposta pela paz, não movimentava uma campanha contra a violência, porque todo aquele que está contra arma-se. Ele propunha uma campanha a favor da não violência, porque sempre que estamos a favor, desarmamo-nos e amamos. Mas os nossos instintos agressivos, esses instintos que predominam em a nossa natureza, levaram Alfredo Adler a dizer que toda vez quando a nossa prepotência não subjuga, quando não conseguimos dominar, fazemos uma introjeção do nosso conflito e entramos em depressão. Talvez seja por esta razão que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que esse milênio, no seu último quartel que passou, pode ser chamado o período da epidemia da depressão. E ao começar o novo milênio, estemos a braços com novos esquemas de transtorno depressivo, de síndrome do pânico, ao lado das enfermidades degenerativas, dos processos cancerígenos e das enfermidades infecto-contagiosas, principalmente aquelas sexualmente transmissíveis, por causa da nossa incúria, da predominância do instinto sexual sobre a razão,
da predominância da força sobre o sentimento e da necessidade de um repouso que é letargo, ao invés da ação e do trabalho. Pretendendo oferecer bases para que a criatura humana fosse feliz, a filosofia oriental, desde priscas eras, propôs a renovação moral do indivíduo perante a vida, com respeito à causa cáusica, à naturas naturans, como chamava Baruch Spinoza a divindade, à vida na sua expressão de qualquer natureza e à criatura humana. E nasceram as doutrinas religiosas, pacifistas, pacificadoras, que embriagaram gerações através dos milênios. É na Grécia, no entanto, que a filosofia vai encontrar o seu momento de glória, seja nos pré-socráticos ou através do pai da própria filosofia, que se torna o insigne mestre de Platão, por sua vez, mestre de Aristóteles. Nessa trilogia de Sócrates, o Maieuta, de Platão, o Dialético e de Aristóteles, esse admirável Estagirita, nós teremos uma visão de como encontrar na filosofia a felicidade. Perguntava os pré-socráticos, qual é o sentido da vida? Por que nós vivemos? E para poder entender a filosofia, foram estudar a morte. Se a vida é tão rápida, e naquela época, a idade medial dos gregos era de 30 anos para o homem, de 35 anos de idade para a mulher. O que é que acontece depois da vida biológica? Haverá um antes, ocorrerá um depois, e os primeiros pensadores a darem resposta, como Anaxágoras, é que sim, havia um antes, havia um depois, e que a vida era resultado, nada mais, nada menos, na área material, de conglomerados, de partículas, que na sua pequenez representava o todo esse que na sua grandiosidade possuía a partícula. Anaxágoras irá dar elementos para aqueles primeiros filósofos da negação, Leucipo, Lucrécio e Demócrito, que irão estabelecer ser a vida e tudo o que existe resultado de 3 elementos basilares: os átomos, o vácuo, o movimento. Quando os 3 se harmonizam, existe a forma. Quando algum deles se desarticula, advém a morte, o aniquilamento. É a teoria do atomismo grego, que irá oferecer as bases para o materialismo dialético, o materialismo mecanicista, o materialismo histórico. Mas, ao mesmo tempo, a questão da felicidade continuou debatida, e Epicuro estabeleceu que a criatura humana nasceu para gozar. A felicidade é o prazer, a diretriz para o êxito é o poder, porque quem pode compra, quem compra tem, quem tem goza. E nasceu a escola epicureia, o epicurista, o hedonista. A vida tem um sentido de beleza que deve ser fruída até a exaustão dos sentidos. O único objetivo e sentido existencial, dizia pois Epicuro, é ter, porque aquele indivíduo que tem, desfruta. E a sua filosofia tomou conta das criaturas humanas. À medida que o epicurismo galvanizava Atenas, os discípulos do filósofo deram-se conta que o ter ajudava, mas não era tudo. Porque quem tem compra, mas há coisas que não podem ser compradas, têm que ser conquistadas. O amor,
a ternura, o carinho, a respeitabilidade, a fidelidade. Não há dinheiro que compre fidelidade, porque sempre haverá alguém que pode dar mais. E a pessoa passa adiante pela necessidade de ter. Quem tem, pode atender aos seus instintos, dizia o eminente mestre. O indivíduo que tem, come mais, usa mais o sexo, dorme mais. E os epicuristas notaram que um sexo atendido não dá felicidade a ninguém, dá tédio e cansaço. E é que o estômago bem nutrido não dá felicidade a ninguém, dá indigestão. E é que uma pessoa que dorme muito não fica feliz, fica modorrenta. A felicidade não pode ser uma frustração. Sair de um excesso na busca de outra emoção seria a sede da água do mar, como assevera o Espírito Joana de Ângeles. Quanto mais se sorve, mais sede se tem, porque ela é salgada. Mas se a felicidade não é ter, que seria a felicidade? Notaram que havia muita gente que era escrava daquilo que tem. As pessoas, à medida que vão acumulando, tornam-se escravas e perdem a felicidade graças ao medo que têm de perder a posse que é possuidora. Se a felicidade não é ter, certamente não ter nada é a felicidade. Dizia Diógenes, aqueles que não têm nada não podem ficar piores do que já estão. A única alternativa é ser felizes. Ninguém terá uma vida tranquila, de felicidade, porque a felicidade não é deste mundo, escreve o Eclesiastes. E Jesus, o meu reino não é deste mundo, que Allan Kardec interpreta com muita sabedoria. Se a felicidade não é deste mundo, é porque o reino de Deus não é deste mundo. E se não o é, ou não o são, a felicidade e o reino começam neste mundo. É necessário começarmos aqui para fruirmos de ambos logo depois. Eis porque a doutrina espírita considera que a nossa vida na terra não é com caráter punitivo. Não estamos aqui para sofrer, como dizem os masoquistas. A terra é um vale de lágrimas, este caminho de sombras, de dores e de aflições, de sorrisos, de alegrias, de amanheceres embriagantes de luz, de entardeceres românticos e festivos, de noites estreladas, de primaveras incomparáveis, de perfumes no ar, de música nas onomatopeias da natureza. Nada mais belo do que o bramir do mar. As ondas, formando espumas brancas que beijam as praias ávidas de ternura, o ciciar da brisa, as flores deste planalto em plena primavera, essas flores exóticas e especiais, ricas de beleza, como um dia me disse Joana de Ângeles, as flores são o autógrafo que Deus colocou na sua obra, para que todos saibam quem é o autor. Se mudarmos mentalmente de atitude e procurarmos o otimismo da confiança irrestrita em Deus, logo teremos uma terceira diretriz para a felicidade. E a felicidade começará a instalar-se em nossas vidas, e a nossa vida se tornará feliz. Se examinarmos a trajetória dos grandes missionários do amor, é provável que hajam tido momentos mais de lágrimas do que de sorrisos. Alguém escreveu com propriedade sobre Jesus. Sempre chorou mais do que sorriu. Nunca o viram sorrir. Eu não diria este nunca, porque no momento que diz, deixai que venham as minhas criancinhas, deve ter dito com o semblante banhado de um suave luar de alegria. Quando
Eis que vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces, ele disse. Também o falou com infinita ternura. Mas a verdade é que o problema, o desafio, a dor, o sofrimento são o adubo que vai fertilizar a seiva para que desabrochemos em bênçãos, não como punição, mas como oportunidade de sublimação. Mantenhamos em nossa mente as diretrizes para uma vida feliz: o amor, o autoencontro, a viagem interior, a mudança de atitude mental, a busca, portanto, do otimismo por sobre o pessimismo. Vamos repetir a frase de Allan Kardec. A felicidade está na razão direta do progresso, que é fruto do trabalho. O trabalho é uma das leis que Allan Kardec insere como decorrência da lei de amor. Em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele toma da lei natural e apresenta 10 leis. O trabalho é essencial para a nossa felicidade. Jesus teve a ocasião de dizer: o meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. É tão fascinante a proposta do mestre Galileu que nós vamos encontrar nesta lição a proposta labor-terapia. O trabalho é a melhor maneira de fazer o tempo passar. Ninguém espere oportunidade de felicidade sem a contribuição do esforço, da reflexão, do trabalho, que é fundamental para a definição de rumos e para a plenitude da criatura humana. Dissemos aquelas características que desenham uma vida feliz, mas podemos ir adiante. Cada um deve desenvolver o programa do alto amor, abandonar a imagem de pessoa espelho. A nossa cultura fez que nós sejamos psicologicamente, como diz o Dr. Rollo May, teólogo e psicólogo americano, pessoas que refletem os outros. Se nós vestimos uma roupa e alguém diz que ficou muito bonito com essa roupa, da agora por diante a gente não tira mais aquela roupa. Se a gente veste uma roupa e alguém diz eu não gostei, a gente já fica amargurado. Se tem outra, vai correndo mudar. É uma pessoa espelho. Nós vestimos-nos para agradarmos-nos, não para agradar aos outros. Não temos o direito de agredir através de comportamentos esdrúxulos, absurdos, ou de comportamentos que levam à alienação. Mas deveremos ter o prazer de fazer o que nós gostamos. Eu vejo a moda como é caprichosa. Agora vivemos o período da moda lixo. Quanto mais rasgada, quanto mais desfiada, melhor, porque está na moda. E as pessoas ficamos vassouras municipais, porque a boca da calça é muito grande, desfiada. Por onde a gente passa, a gente faz um benefício público, porque vai varrendo. E quando chega no fim, a rua ficou limpa. Agora o pior é que chega em casa com esta calça e joga em cima da cama, e depois deita na cama. O problema da higiene foi relegado a um plano secundário. Então a moda lixo, que muitos gostam, não tenho nada contra, é uma forma de agredir a figura do indivíduo, ou de tornar burlesca a figura do necessitado que anda rasgado. Como é fácil ter uma vida feliz, como é fácil ser feliz na vida. A proposta epicurista de ter para ser feliz desaparece diante da proposta idealista de Sócrates
ser feliz. Porque o que nós temos muda de mãos. Oportunamente, o bispo Fulton Sheen narra numa bela obra, Angústia e Paz. Havia proferido uma conferência no Senado americano e o tema era exatamente sobre a propriedade. O eminente bispo disse: ninguém é dono de nada na terra. Todos nós somos mordomos. Quando ele terminou, um senador pelo Texas acercou-se-lhe e o repreendeu. A sua tese é falsa, porque eu sou dono de milhares de hectares de terras. Eu sou dono de poços de petróleos, de fazendas pecuárias. Eu sou dono de praticamente uma cidade. E o senhor disse que nós não somos donos de nada, pois eu o convido para ir à minha região no Texas, no próximo sábado, para que o senhor veja que eu sou proprietário. E o bispo aceitou. No dia aprazado, pegaram um avião particular do senhor senador, sobrevoaram o país, chegaram ao Texas. E quando descortinou uma área enorme com trigais que não terminava nunca, o senador, apontando-a, disse-lhe: bispo, meus trigais, há alguns milhares de hectares em grãos. E logo depois, meus poços de petróleo. E mais adiante, as minhas propriedades pecuárias, até que o avião desceu no seu aeroporto, na sua fazenda. O bispo estava silencioso. Por fim, depois do jantar, o senador perguntou: ele está convencido de que eu sou proprietário? Ele disse: não estou convencido, senador. Então, por favor, venha ao meu escritório. E ele, lá chegando, pediu a um dos seus funcionários para que colocasse sobre a mesa todas as escrituras das suas propriedades, que formavam uma verdadeira montanha. E o senador perguntou-lhe: bispo, são ou não são minhas estas propriedades? O bispo contra-interrogou: quantos anos tem o nobre senador? 60. Muito bem. Daqui a 40 anos voltaremos e o senador me perguntará: mas eu já morri. Então a propriedade não é sua, passará para outra mão. Nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos, que prestamos conta da nossa administração, como escreveu o apóstolo Paulo, conclamando-nos a prestar contas dos empréstimos divinos que chegam até nós. Tudo aquilo que transita pelas nossas mãos são oportunidades de que desfrutamos para multiplicar em bênçãos, para transformar em instrumento de progresso, para promover a sociedade e promovermos-nos com a oportunidade do trabalho. Mas o que somos e não o que temos vale em qualquer circunstância. Propunha Sócrates: seja mais nobre, seja melhor, seja conquistador do seu mundo íntimo, seja aquele que vence as más inclinações, propõe Allan Kardec. Como diretriz para a felicidade, ser um batalhador incessante, que está vigiando as nascentes do coração, de onde brotam as boas como as más circunstâncias. Tratava-se de um jovem idealista, quintanista de medicina, na Universidade de Los Angeles. Já então, ele dizia aos seus colegas: quando eu receber o diploma e tiver a licença para agir diante dos casos graves, irrecuperáveis, desses processos degenerativos, eu aplicarei a eutanásia. Já era o tormento da eutanásia nos anos 20. Aplicarei a eutanásia porque a morte por misericórdia, a morte
com dignidade, como se fosse o método de morrer e não o morrer que fosse digno ou ignóbil. Meus colegas diziam-lhe: Tadeu Merlin, você não tem esse direito. A medicina tem a tarefa de prolongar a vida, de diminuir as aflições da vida, mas eu, quando estiver no exercício legal da medicina e encontrar pacientes vegetativos terminais que a morte não arrebata, eu encerrarei o ciclo deles aplicando eutanásia. Os mestres ficavam escandalizados. Certo dia, no período das chuvas de verão, quando a cidade de Los Angeles foi devastada pelas torrentes voluptuosas, o Hospital das Clínicas começou a receber um número enorme de pacientes, de desabamentos, de acidentes rodoferroviários. Quando, por fim, às 17 horas, o telefone toca e uma voz angustiada diz do outro lado da linha: por favor, mandem um obstetra. Eu estou aqui com uma paciente numa delivrance que não chega a concluir. Por favor, mandem rápido o médico, ela está morrendo. Venho tentando salvá-la desde ontem à noite, mas não há dilatação. Ela e a criança vão morrer. A assistente social que recebeu a chamada telefônica fica aturdida, porque não havia uma sala cirúrgica vazia, pacientes nos corredores, os médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro. Ela pede um pouco de atenção e de espera e vai examinar os plantonistas. E na fila de baixo estava o nome do doutorando Tadeu Merlin. Ela resolveu chamá-lo pelo interfone e explicou-lhe a situação. Não há um médico disponível. Você é quintanista de medicina, poderia dar um socorro, pelo menos, enquanto passa o pico dessa tragédia? Ele era de bons sentimentos e anuiu. Ela pediu o endereço, solicitou à pessoa que telefonava que aguardasse. Ele foi à sala de obstetrícia, preparou a mala com instrumental e recebeu orientação de especialista, pegou a ambulância e dirigiu-se para o subúrbio. Era um subúrbio de imigrantes alemães. Havia muita miséria na já famosa Los Angeles, do petróleo e do cinema que começava. Ele era idealista, mas estava dominado pela revolta, a miséria socioeconômica, os dramas do cotidiano. Quando ele chegou ao Pardieiro, crianças misérrimas pelas escadas, aquele verdadeiro abandono social, a casa caindo aos pedaços. Ele chegou ao 3º piso e no apartamento misérrimo, entupido de crianças, havia uma senhora idosa que tomava conta de uma mulher em avançado estado de gestação, quase desmaiada. A mulher era a paradeira. Doutor, disse ela deve estar morrendo. Não sei mais o que fazer. Eu também tenho filhos, mas ela é culpada. O marido abandonou-a e fez muito bem. Já tinham 6 filhos e ela concebeu mais um. Então o marido pediu que abortasse e ela se recusou. O marido então disse-lhe: como é possível? Nós não temos alimento para nós 8. Como iremos ter alimento para 9? Mas ela resolveu ter o filho. Eu percebi que era um risco para ela. Era um desafio. Mas ela disse que sim, que preferia morrer a matar. E aí está, vai morrer. Por teimosia, ela podia ter abortado esse monstro e estava livre. Tadeu Merlin concordou com a mulher. É natural. Como que chegava a esse absurdo? Mas a mulher disse: vou levar as crianças para um alimento lá embaixo. Desceu e ele ficou a sós. A mulher gemia com dificuldades. Ele olhou-a e percebeu que realmente não estava havendo uma reação uterina. Ele aplicou-lhe uma injeção. A noite caía. Ele se aproximou da janela para ver a cidade triunfante, enquanto aguardava a reação orgânica. Naquele momento, ele sentiu a mística do entardecer. Quando ele entrou na universidade, ficou materialista.
Mas naquele momento, com duas vidas em risco, a paisagem melancólica, ele lembrou-se de Deus. Lembrou-se de sua mãe, que ele juntava as duas mãos e ensinava-o a orar o Pai Nosso. Então o doutorando Tadeu Merlin fechou os olhos e disse: Deus meu, eu sei que tu existes, mas se tu existes, salva essa mulher e seu filho. São tão miseráveis que merecem uma oportunidade. Eu te suplico, salva-os. Estava ele nessa busca, um delírio, um paroxismo, quando percebeu que a mulher deu um grito, correu e percebeu que estava vendo a dilatação e que estava vendo as reações. Ele ficou admirado. A mulher estava depauperada. A criança localizava-se para o parto. As contrações aceleraram de meia em meia hora para 20 minutos, para 10, e pela meia-noite a criança foi expulsa. Ele recebeu-a nos braços em júbilo, seccionou a placenta, colocou-a num balde, limpou a criança, atendeu a mulher que dormiu, a bênção do repouso após o parto. Colocou a criança ao lado, a cama suja, mas não tinha outra alternativa. Ele aproximou-se de uma lamparina, tirou a caneta e o papel para anotar os dados para fazer a ficha no hospital. Calculou o peso da criança, tirou a fita métrica e quando foi medi-la, ele se deteve. A criança tinha o pé direito deformado. Era um caso teratológico. Ele revoltou-se. Que barbaridade! Tanto esforço para salvar um coxo. Que vai ser isso na terra? Nada. Nesse bairro miserável, vão chamá-lo de capenga, rengo, coxo. Ele vai reagir, vai apanhar, vai matar. Eu tenho nas mãos a clava da justiça. Poderei torná-lo feliz. Poderei interromper-lhe essa vida miserável. Não havia testemunhas. Tadeu Merlin podia contar com aquela mulher velha, que ia dizer que a criança morreu depois de um parto difícil. Preparou uma injeção e disse: eu vou salvá-la. Pegou o braço magro da criança e quando ia aplicar uma droga que lhe interromperia o ciclo de vida, a consciência gritou-lhe: que tens tu com isto? Se ele vai ser um paralítico, um coxo, o problema é dele, não é teu. Tu vieste aqui para fazer o parto e fizeste. Deixa-o em paz. Tadeu Merlin recuou apavorado, largou a criança, desceu a escadaria e no dia seguinte no hospital fez a ficha. A vida é muito curiosa. Ele doutorou-se, foi morar no meio oeste americano, tornou-se pediatra próspero, casou-se. Na sucessão do tempo, teve uma filha, que era o encanto da sua vida. A filha, por sua vez, casou-se. Havia estudado medicina, casou-se com um colega. Estavam agora clinicando ao lado do pai sogro. Encontravam-se muito bem economicamente. Quando a filha teve uma menina que recebeu o nome de Bárbara. Bárbara era um desses anjos celestes que vêm à terra para a felicidade dos avós. A missão dos avós é deseducar os filhos que os pais educam. Porque os avós sempre acham que os pais não sabem educar. Mas alguém me disse uma coisa curiosa. O avô é o jumentinho que o filho amestra para o neto montar. Porque tudo quanto os avós negam aos filhos, cedem aos netos. E Bárbara era um anjo. Nesse momento, os pais de Bárbara resolveram viajar a Los Angeles para fazerem pós-graduação. E levar a menina, que então contava 3 anos. Para o doutor Tadeu e senhora Merlin, era uma amargura. Como viver sem a neta? Os pais iriam encaminhá-la mal. Resolveram fechar a clínica e voltaram a viver em Los Angeles.
O doutor Tadeu construiu 2 belas mansões. Para ele, a mulher, para a filha, o marido e a neta, para poder estar perto, para atender Bárbara. Quando Bárbara completou 5 anos, numa dessas tempestades de verão, a filha e o genro não chegavam. Doutor Tadeu foi dormir já avançadas horas, quando o telefone soou pela madrugada. A voz dizia: estamos chamando do hospital de clínicas da universidade. É que chegaram 2 cadáveres carbonizados e encontramos algo com esse nome e esse telefone. Não temos certeza, mas ele de imediato largou tudo e saiu correndo. Pegou o automóvel. Ele conhecia tanto aquela morgue. Foi diretamente para lá. E em chegando lá, o enfermeiro disse: doutor, não se aflija. É uma suposição. Não temos certeza. Mas quando levantou os lençóis, ele encostou-se na parede. Eram a filha e o genro. Eles haviam sido vítimas de uma derrapagem do automóvel na estrada. O veículo chocou-se no paredão de pedra. O tanque de gasolina explodiu e ambos morreram carbonizados. Dizer a dor do Dr. Tadeu Merlin é impossível. Ele entrou naquilo que Dante Alighieri chama a selva selvagem do sofrimento. Agora a vida tornou-se mais dolorosa. Ele transferiu Bárbara para a sua casa. E a meninazinha com quase 5 anos, quando é que papai e mamãe vão voltar? Um dia, querida. Para onde foram? Além do arco-íris. Estão além do arco-íris, Bárbara. E vão demorar de voltar. Bárbara choramingava. Mas ela havia concluído o jardim de infância. E os avós resolveram oferecer um garden party a todos os coleguinhas de Bárbara. Eram 40. O Dr. Merlin preparou uma festa fantástica. Exatamente no dia da festa de Bárbara, pela madrugada, ela choramingou, acordou, e o avô constatou que ela estava com uma febrícola, dessas febrezinhas que são os terrores infantis. Deu-lhe um antitérmico. Às 8 horas, Bárbara estava pálida, mas estava sem febre. Ao meio-dia, a febre rompeu a 38. Com medo de que ela chegasse a uma convulsão aos 40, ele deu um antitérmico mais rigoroso. Às 2 horas, Bárbara apresentava olheiras, algumas marcas nas articulações, mas a febre havia baixado. Começa a festa de aniversário. Chegam as crianças e suas mães. E em festa de criança, quem se diverte mais são as mães, que comem e comem. E levam bolsas com sacos plásticos dentro. Ah, para fulana que não veio, para Beltrana que não veio. Aí tem que preparar para quem veio, e para quem não veio, e para quem vai para casa. E estava a festa nesse clímax, quando o Dr. Merlin notou a falta de Bárbara. Saiu pelo jardim e encontrou-a sob um caramanchão, tremendo de frio e de febre. Levou-a à alcova, a festinha terminou, a febre estava a 40 graus. Ele ficou assustado. Chamou um colega e pediu a um outro colega de laboratório para fazer exames complementares de sangue que pudesse esclarecer o problema. Novos antitérmicos, a noite terrível de inquietação pela madrugada. O colega trouxe o resultado dos exames. Bárbara era portadora de uma virose desconhecida da medicina. Aquele vírus atacava uma criança em 1 milhão. E por isso mesmo não se conhecia. Não havia sido estudado. Não tinha qualquer produto que se lhe opusesse. Bárbara ia morrer. Foi o diagnóstico. Morrer de uma maneira cruel, porque o vírus alojava-se nas articulações, nos tendões, nos músculos. E a criança morria com falta de respiração, porque os pulmões não atendiam. Era uma morte dolorosa. Quando o colega terminou de falar-lhe
sugeriu a eutanásia. Aplique a eutanásia. Você não vai suportar a morte da sua neta. A eutanásia? Perguntou ele. Matar a minha neta? A função da medicina é salvar. Diariamente vêm novos recursos. A cada instante surgem novas possibilidades. Eu não a matarei. Minha neta tem que viver. No dia seguinte ele viajou para levar a neta às clínicas Mayo, as mais célebres do mundo naqueles anos 40. O próprio Dr. Mayo atendeu. A sintomatologia. A menina, em menos de 48 horas, apresentava uma facies cadavérica, a palidez. Com a falta de respiração, ela apresentava o azuláceo, a presença próxima da morte. E o Dr. Mayo disse: leve-a para casa. Ela não terá uma semana de vida. Mas, colega, não me desanime. Nós somos médicos, você sabe. Não somos Deus. Ela está morrendo. Se fosse minha neta, eu aplicava a eutanásia, poupando-a e poupando. Mas eu não posso matar. Se eu a matar, eu mato-me. É minha vida. É a vida de minha mulher. Mande-me a outro médico, eu sou muito rico. Sim, mas nós não podemos fazer nada. Mande-me a outro médico. Por favor, deixe-me enganar. Ela irá morrer, eu sei, mas eu quero fazer tudo além do meu alcance. Pois não. Há um especialista na Alemanha. Poderá consultar-se, eu lhe darei o endereço. Faça um telegrama. O Dr. Tadeu Merlin viajou com a esposa e a netinha. Quando chegaram a Hamburgo, o colega disse: mas por que trouxeram? Ela está morrendo. Não há cura. Eu venho perseguindo este vírus terrível há 10 anos, não consigo nada. Leve-na de volta para morrer em casa ou a bordo do avião. As viagens eram muito demoradas. Mande-me outro médico. Eu tenho que ir a outra, até que ela morra. Eu quero ter paz. Eu desejo que ela morra, eu havendo tentado tudo e muito mais. Mas não existe outro. Arranje-me outro. O médico alemão meditou e disse: lá no seu país há um médico, sim, que está tentando. Dê-me o nome dele. Diga-me onde ele está. Eu irei. Mas não há tempo. Não importa. Eu irei. Por favor, faça um telegrama para ele, dizendo que eu estarei chegando, que me atenda de urgência. Muito bem. É o Dr. T.J. Miller. Pode tentar. A viagem foi muito dolorosa. Quando retornaram a Nova York, Bárbara estava esquálida, cianótica, as articulações inchadas, as dores que trucidavam a alma dos avós. Ele contratou um avião especial e foi à região. Quando chegou ao lugar, arrependeu-se. Era um lugar muito quente, muita poeira, muita miséria. A ambulância que os esperava era um caco. Mas como voltar? Quando chegaram à clínica, não era uma clínica, era um barracão, o pátio dos milagres de Paris. Aleijados, deformados, eles entraram na sala repleta de anomalias. O Dr. Tadeu, acompanhado da mulher, a netinha em uma maca segura por 2 homens generosos, disse à secretária: por favor, é urgente, o doutor Müller espera por mim. Ela entrou, abriu a porta sorrindo e ele viu um jovem, 30 anos talvez, pouco menos. Mandou que sentassem, mandou colocar Bárbara sobre uma mesa de exames. Pediu ao enfermeiro que trouxesse a mesa até o seu birro. Bárbara choramingava. O médico levantou-se e olhou para ela. Dr. Tadeu trouxe os exames. Colega, não me diga nada. Eu quero fazer o meu próprio diagnóstico. Eu não gosto do diagnóstico dos outros. Eu não quero ser induzido. Como é o nome dela? Bárbara. Bárbara,
vai doer. E apertava, quando ela gritava, mas você vai montar em bicicleta? Bárbara, você gostaria de nadar? E apertava. Bárbara, você vai correr, vai jogar bola? Bárbara chorava, o avô transido de dor. E o jovem médico, Bárbara, você... Então parou e disse, é a virose Y. Até há pouco não havia cura, mas faz 10 anos que eu estou pesquisando este vírus e consegui fazer uma vacina. Já testei em ratos, já testei em outros animais com excelente resultado, mas nunca tive um paciente humano, e é provável que ela morra durante as primeiras doses. Qual é a possibilidade de vida? 5%. Pelo amor de Deus, tente, porque ela não tem possibilidade nenhuma. O Dr. Miller pediu ao enfermeiro que levasse Bárbara e pediu ao assistente social e à massoterapeuta que a despisse, que fizesse uma massagem longa, começasse os banhos alternados quente e frios e depois chamasse-o para aplicar a injeção. E ficou olhando o resultado dos exames. Quando a porta se abriu e a masoterapeuta disse, a paciente está pronta, o Dr. Miller empurrou o birro que tinha rodas e saiu manquejando, a perna direita mais curta, uma bota ortopédica. O Dr. Tadeu olhou para ele, olhou para a bota, e então o Dr. Miller percebeu e perguntou, está estranhando? Eu sou Rengo, eu sou capenga. Aqui todo mundo me conhece como o doutor Capenga, porque aqui todo mundo é aleijado. O médico, o doente, os enfermeiros, aqui ninguém ri de ninguém. Todo mundo tem um defeito, por isso nossa clínica dá excelentes resultados. O doutor Tadeu ficou algo hebetado. E o jovem Miller disse, a minha história é congênita. A minha história é muito interessante. Eu nasci em Los Angeles. Eu sou o 7º filho de uma imigrante alemã. Papai queria que minha mãe abortasse, mas ela disse que não. Morreria, mas não abortaria. Quando eu estava difícil de nascer, pela pobreza, pela fraqueza orgânica de mamãe, a nossa paradeira telefonou para o hospital e o hospital mandou um médico extraordinário. O médico com uma habilidade incomum salvou a vida de mamãe, salvou minha vida. Mamãe ficou tão agradecida que uma semana depois ela foi ao Hospital das Clínicas para saber quem havia sido o médico. Mas a ética não permite. Ela pediu assistente social, declarou, evocou o fato e a assistente social disse, senhora, mas eu não posso dizer o nome. Mas por favor, pegue ali o prontuário. Eu tenho uma dívida com este homem que salvou a minha vida, que salvou a vida do meu filho. Veja meu filho como é lindo. A assistente social comoveu-se. Como é o nome da senhora? Seu endereço. O dia do parto. Foi, pegou no armário o prontuário e disse, olha, eu não posso lhe dizer, mas eu vou deixar aqui no balcão e vou beber água. O que a senhora fizer, eu não tenho nada com isso. Largou e foi beber água. Então mamãe olhou, sabe como são as mulheres, e botou meu nome, o nome dele. Mas eu tenho tanta vergonha do nome dele, que é um nome pomposo. Meu nome é Tadeu Johann Miller, em homenagem a papai. Mas eu prefiro que todo mundo me chame o Dr. Manco. Dr. Tadeu Merlin voltou aquela tarde e noite de Los Angeles. As lágrimas correram. Que felicidade não ter praticado a eutanásia. A criança que ele ia matar, porque ia ser um coxo, era o homem que hoje ia salvar a sua neta, por ser um coxo. Então o doutor Miller perguntou, o colega está emocionado? Muito. Porque é melhor ser coxo do que ser cego, como eu sempre fui. O doutor Miller entrou, começou o tratamento
da menina. 2 meses depois, Bárbara teve alta. E a partir dali, o doutor Tadeu Johann Müller criou uma vacina e extinguiu da vida infantil a virose que ceifava vidas e era desconhecida. Eutanásia, nunca. Ninguém tem o direito de matar. Aborto, somente para salvar a vida da parturiente quando essa está em perigo. Diretriz para a felicidade: não faça o mal em circunstância nenhuma, sob qualquer justificativa falsa. O paciente está sofrendo muito, abreviemos-lhe as horas. São Luís, em monumental mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, fala-nos sobre o mal e o remédio. O Espírito Protetor fala-nos da necessidade que alguns pacientes têm de permanecer na Terra por mais algum tempo, para poder resgatar a grande problemática da sua vida pretérita. Viver é a oportunidade abençoada para o nosso crescimento. Por isso que a doutrina espírita advoga pena de vida, jamais pena de morte. Com que critério poderemos eleger a morte de esquiavo da eutanásia ou a opção de Sua Santidade o Papa João Paulo II: prefiro ficar em casa para morrer com dignidade? Chico Xavier pediu ao seu médico e aos seus amigos, na hora quase in extremis: por favor, não me entubem, não me levem para a UTI para prolongar a vida vegetativa. Não é eutanásia. Mas quando o paciente está recebendo socorro, a ninguém cabe o direito de interrompê-lo, porque a vida vai agora ser ceifada. Como diretriz para uma vida feliz, não ter culpa em nosso campo mental. Mas se por acaso abortou quando era jovem, cometeu deslizes nesta ou naquela ocasião, e agora a consciência apela: reabilite-se através do critério do amor. Faça o bem que lhe seja possível. Se abortou e é jovem, receba aquele espírito rejeitado agora em um novo corpo através de você. E se não houver mais tempo, ou as circunstâncias não permitirem, adote espiritualmente alguém que não tem ninguém. Ampare, torne-se padrinho ou madrinha de uma criança que necessita de estudar. Dê-lhe os meios para uma vida cidadã. Contribua, porque todo bem que fazemos anula o mal que fizemos. Isso faz parte do alto amor. Olhe-se bem no espelho e pergunte-se qual é a minha missão na terra. E o seu inconsciente profundo dirá: amar. Então ame, sem reservas. Ame sempre, sem cessar. E verá como se lhe aureola a vida com essas dádivas soberanas da própria alegria de viver. Estamos na Terra, diz Allan Kardec, no item 21 do Código Penal da Vida Futura, quando ele se refere aos danos que jogamos para a vida espiritual. Assevera o eminente mestre no capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno, que estamos comemorando 140 anos, foi publicado a 1º de agosto do ano 1865, estamos celebrando estes 140 anos. Vamos ver que nós estamos na Terra para passarmos por 3 experiências depois do nosso erro. Primeiro, o arrependimento. Todo aquele que erra e é lúcido, arrepende-se. Mas isto não basta.
Diz o ditado popular: o arrependimento não paga dívidas. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.